Há uma velha piada sobre o sétimo mandamento: não adulterarás. Moisés desce do Monte Sinai e anuncia: tenho boas e más notícias. A boa é que eu o convenci a dar só 10. A má é que o adultério ficou. A piada falou. A proibição sobre uma pessoa casada de ter relações sexuais com qualquer um, exceto seu cônjuge, pode ser para muitas pessoas a mais difícil de cumprir dentre os 10 mandamentos. As razões não deveriam ser difíceis de imaginar. Uma é o enorme poder do desejo sexual, pode ser muito difícil de mantê-lo sob controle, pela totalidade do casamento, especialmente quando um estranho atraente faz-se disponível sexualmente ou romanticamente. Outra razão é o desejo humano de amar e ser amado. Para pessoas normais, não há sentimento mais poderoso do que o amor. Se alguém se apaixona por outro enquanto casado, é necessário muito esforço para não cometer adultério. E se adicionarmos a infeliz circunstância de um casamento sem amor, isso torna a resistência ao adultério ainda mais difícil. É por isso que a piada com que comecei é engraçada, porque ela reflete a verdade. Por que o adultério é proibido nos 10 mandamentos? Porque, assim como os outros 9, esse mandamento é indispensável para formar e manter uma civilização superior. O adultério ameaça a pedra fundamental da civilização que os 10 mandamentos pretendem criar. Essa pedra fundamental é a família. Pai e mãe casados e seus filhos. Qualquer coisa que ameace a unidade familiar é proibida na Bíblia. Adultério é só um exemplo. Não honrar os pais é outro. E a proibição de injetar qualquer sexualidade na unidade familiar, o incesto, é um terceiro exemplo. Por que a família é tão importante? Porque sem ela é impossível haver estabilidade social. Porque sem ela, passar os valores da sociedade de geração em geração é impossível. Porque se comprometer com uma esposa e filhos torna o homem mais responsável e maduro. Porque, mais do que tudo, uma família preenche a maioria das necessidades materiais e emocionais da mulher. E nada se compara à família para dar a uma criança uma infância segura e estável. E por que o adultério ameaça a família? A razão mais óbvia é que o sexo com alguém além do cônjuge pode facilmente levar a um ou ambos os cônjuges a abandonar o casamento. Adultério não deveria automaticamente resultar em divórcio, mas geralmente resulta. Há uma outra consequência do adultério que pode destruir uma família. Ele pode levar à gravidez, e assim ao nascimento de uma criança. Essa criança irá, em quase todos os casos, começar a vida sem uma família, ou seja, sem ter pais casados para chamar de seus. E se o adultério não destrói uma família, ele quase sempre causa terríveis danos ao casamento. Além do sentimento de traição e de falta de confiança que ele causa, ele significa que o adúltero vive uma vida fraudulenta. Quando o marido ou esposa tem relações sexuais com alguém que não seu cônjuge, seus pensamentos constantemente são sobre essa outra pessoa e sobre como enganar seu cônjuge. A vida fraudulenta que um caso adúltero necessariamente acarreta, inevitavelmente deteriora o casamento, mesmo se o cônjuge traído não tiver conhecimento sobre o caso. Finalmente, o mandamento proibindo o adultério não vem acompanhado de um asterístico, dizendo que o adultério é permitido se ambos os cônjuges entrarem em acordo. Cônjuges que tiveram sexo extraconjugal com a permissão de seu esposo ou mulher podem não estar necessariamente machucando os sentimentos de seus cônjuges, mas ainda estão danificando a instituição do casamento. E proteger a família e não proteger cônjuges de feridas emocionais é a razão deste mandamento. Muitos casamentos, infelizmente, têm problemas. E não cabe a nenhum de nós julgar o comportamento alheio nessa área. Ninguém sabe o que acontece no casamento dos outros. E se soubéssemos, nós talvez conseguiríamos entender por que um ou outro procurou encontrar amor fora do casamento. Mas nenhuma civilização elevada pode ser feita ou se sustentar se tolerar adultério. É por isso que ele é proibido nos 10 mandamentos. Eu sou Dennis Prager. Tradutores de direita. Tradução, Jonatas. Revisão, CEPAC. Dublagem, Laudelino.
Agradecemos novamente à Universidade Prager por mais esse vídeo.